Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando com o nosso vídeo para falar do jogo de ontem, a derrota broxante, né, vamos dizer assim, do Bahia para a equipe do Cuiabá, porque é a palavra que eu acho mais do momento, né, porque a derrota foi broxante, 3-0 para o time do Cuiabá, e olha que nós tentamos alertar nos nossos programas, nos nossos vídeos, que não seria um jogo fácil. Até porque o Bahia não vinha jogando um grande futebol, o Bahia vinha tendo dificuldades. Inclusive, lembramos do jogo passado, quando o técnico Rogério Ceni colocou 6 homens no meio de campo contra o Grêmio, porque ele sabe da deficiência de ligação dentro do time do Bahia, né? De conexão, de compactação. O time não é um time entrosado, não deu liga a esse time do Bahia. Então o Rogério, no jogo contra o Grêmio, ele encheu o meio de campo, jogando fora de casa. Achei até que foi uma boa naquele momento. É claro que jogando dentro de casa, eu como treinador, minha postura seria totalmente diferente da que o Rogério teve ontem, né? Eu colocaria um time mais ofensivo. É claro que o Rogério nesse momento está avaliando isso que eu falei aqui há pouco, né? O time não está entrosado, não deu liga ainda. E ele teme colocar um time mais agressivo na parte ofensiva, né? Um time que possa ter mais atacantes dentro do time. Porque se você for analisar, ontem o Bahia jogou com 2 atacantes apenas. E o que a gente sente é o Bahia jogar dentro de casa na Fonte Nova, mesmo com essa situação, com 3 volantes. Porque o Bahia jogou com Rezende, com Acevedo, com Iago Felipe, né? Então, são 3 volantes, de uma maneira ou de outra. No final do jogo, o Rogério Ceni diz assim: o Iago Felipe fez a função do Tassiano. Não tem como, minha gente. O Iago Felipe, com todo respeito, é um jogador que não é útil para o time. Ele pode ser tático para o técnico, mas na visão nossa daqui de fora, do torcedor também, é um jogador sem utilidade. Corre pra caramba, né? Se joga na partida, mas não tem utilidade. Qual a utilidade? De uma finalização, de uma marcação mais efetiva, né? De uma compactação com seus companheiros. Nós não vemos essa situação. E o Bahia entrou na realidade com 2 atacantes. Infelizmente, antes dos 20 minutos do primeiro tempo, houve o pênalti. Camilo Cândido meteu a mão na bola para evitar o gol da equipe do Cuiabá e o árbitro acertadamente expulsou o jogador do Bahia. O Bahia ficou com -1. Eu, como treinador, imagino assim, quem é do futebol e que se Rogério tivesse 1 minuto para pensar, se ele não fosse precipitado e não tinha necessidade da precipitação, a gente até entende, jogando dentro da Fonte Nova, e olha que esse é o pior momento para um treinador de futebol e para um time. Quando você está empatando em 0-0, você dá o pênalti, toma o gol e tem um jogador expulso. Porque você fica com um gol nas costas e com um jogador a menos. Mas não precisava fazer modificação. Poxa, porque você perde 2 jogadores. Porque ele perdeu o Camilo Cândido e teve que perder Biel, que era o jogador dos contra-ataques, e era o jogador atacante que poderia ajudar o Bahia, já que o Bahia estava perdendo por 1-0. Então, dentro de campo, ele poderia ter feito a melhor substituição, a melhor mudança, que era colocar o Rezende na lateral esquerda. Trazia o Acevedo para a cabeça de área com Iago Felipe, que estava ali, e o Cauli na frente de Biel e Everaldo. Para que fazer uma modificação, colocar Juba, que é um jogador, entrou numa função tática, até entendo que Juba tanto marca quanto ataca, mas não tem a disposição de frente, de drible, né, de entrar na área, de cavar um pênalti, de dar uma assistência melhor, como tem o Biel. Então esse erro foi crasso do técnico, na minha opinião, do técnico Rogério Ceni, que prejudicou muito o Bahia dentro da partida. O Bahia não conseguiu jogar futebol, o Bahia não deu chute dentro do gol da equipe do Cuiabá, o Bahia ficou vendo o Cuiabá jogar, o Cuiabá fez um gol, depois fez 2 gols, depois fez 3 gols, o Bahia ficou muito aberto no segundo tempo, depois das modificações que o Rogério fez, claro, tentando fazer o gol de qualquer maneira, e o Bahia terminou tomando 3-0 dentro do estádio da Fonte Nova. Foi um jogo realmente triste do Bahia, erros em todas as posições. Os zagueiros do Bahia não se encontram dentro de campo, eles não conseguem uma conexão, eles jogam muito mal. Os laterais do Bahia há muito tempo que não jogam nada. Gilberto bastante criticado pelo torcedor. Você vê a disposição do Acevedo, que é o único jogador realmente
que joga bem, que não erra passe, que tem disposição dentro de campo, que se entrega com qualidade e é útil para o time. No mais, até o Cauli, o futebol do Cauli caiu muito, mas assim, a gente não pode nem culpar muito o Cauli, porque Cauli é um tipo de jogador que precisa de companheiros ao seu lado, com qualidade técnica, para fazer o bom futebol. Então, foi vergonhoso o que aconteceu ontem no estádio da Fonte Nova. Agora vem o Atlético do Paraná, que teoricamente é um time muito mais forte do que a equipe do Cuiabá. E aí, o que é que vai fazer o Rogério Ceni para essa partida do próximo domingo? O Bahia precisa, a todo custo, vencer o jogo. Tem o Vasco, que tem jogos a menos, tem o Cruzeiro, que tem jogos a menos do que o Bahia. E o Bahia precisa pontuar, o Bahia precisa fazer 3 pontos, ganhar esse jogo do próximo domingo. No mais, minha gente, é aguardar, ter paciência, se cuidar, porque a situação do Bahia está muito difícil. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.